é muito difícil, assim, às vezes os meninos não têm consciência de que o pai foi criança, de que a mãe foi criança como ele, porque nada restou na gente que denuncia a criança que a gente foi, né? Aí os meninos ficam, aí às vezes numa comunidade, quando você vai e trabalha durante muito tempo, e você promove encontros, agora em São Julião, a última etapa de um trabalho feito lá era uma tentativa de buscar, assim, qualificar a relação dos adultos com as crianças. É uma comunidade incrível, São Julião, espiritualmente, é um lugar que não tem como descrever, é uma comunidade quilombola que fica no Vale do Mucuri, né? Então, a última etapa de um trabalho longo, de 2 anos lá, e que continua até hoje, foi essa, de falar assim, vamos qualificar a relação, assim, né, entre os adultos. Nós começamos a fazer uns encontros que viam a família, pais, mães, avós, e as próprias crianças ali, né? E aí era muito bonito quando alguém se animava, você rodava um peão, que é um brinquedo que está no imaginário, e os pais, então, vinham, ou as mães vinham para tomar a frente, falar, eu jogo e disputar com os filhos, e deixar transparecer uma fresta por onde a criança que ele foi, sabe, se insinua, e a criança pega, o filho olha e fala, oh, meu pai foi criança um dia, né? Então, acho que tem isso, sabe, essa possibilidade de laço e costura, tem isso de quando você tem esse registro, você poder ler mesmo um arco, né, de informações sobre a identidade desse povo, quando você consegue trazer. E quando a gente fala criança, é bom lembrar disso, assim, é bom pensar em todo mundo, na criança que todo mundo foi, todos os adultos com 100, com 50 e tal, tem histórias para contar dessa, né, da sua experiência de menino, de menina. Joaquim, estou te ouvindo. Oi, Ei, desculpa. Rafaela, diga. Tudo bem? Estou te ouvindo aqui, né, essa coisa de brincadeira de criança, lembrei de um caso do meu filho. Eu tenho um filho de 5 anos, e o pai dele, ele estava nessa fase do que é o que é, né? E aí ele nunca conseguia acertar o que é do pai dele. Aí eu sou de uma cidade pequena, chamada Ribeirão Pires, que tem muito pinheiro. E aí um dia ele descobriu que o pinheiro tinha pinha, e eu não sei se ele se lembrou desse o que é, ou se ele fez na hora. Mas aí ele lançou, papai, por que o pinheiro não se perde na floresta? Aí o pai dele não conseguiu acertar de jeito nenhum. Ele falou, porque ele tem um mapinha. E aquele momento para ele foi um gozo, sabe? Que ele conseguiu, não sei se ele resgatou, né? Que ele já tinha ouvido e lançou, que ele estava conhecendo aquele elemento, mas foi assim um prazer. Então é isso, né? Quando a gente quando a criança vê a criança da gente, né? Um lance tão bonito, né? E quando a gente acessa essa criança também, acho que as crianças têm esse poder, né? De alguns momentos trazer de volta para a gente quem a gente é, né? Essa essência bonita, assim. Nossa, totalmente, é lindo mesmo, olha, é incrível. A criança, ela faz uma leitura muito especial da gente, assim, quando eu sei disso, assim, porque eu tenho 30 anos chegando em comunidade, ou chegando em lugares que eu nunca fui, e eu chego a primeira vez. Aí, às vezes, uma associação comunitária faz uma parceria, fala, olha, tem aqui, então tá, eu vou. Aí eu chego, e eu não peço para ninguém me receber, eles sabem que eu estou lá, mas eu peço, não precisa, eu vou chegando, eu chego até vocês, e eu vou caminhando pela comunidade. E eu chego, tenho essa experiência, às vezes numa escola, ou num espaço e tal. E eu tenho certeza que a criança lê em você o movimento do seu corpo. Ela saca se você vai, sabe, se você está disposto ou não. Se o seu corpo, sabe, traz um sinalzinho ali de fala assim, olha, essa pessoa aí vem comigo, porque se você não tiver, ela... Agora, se você tiver, tá lá os meninos jogando, tá ali outros ali, daí a pouco vem um, se aproxima, vem outra, sabe? Elas vão, chega e daí a pouco você tem um movimentozinho de... Mas elas leem essa disponibilidade que você traz no corpo, assim, né? Uma vez aqui, atravessando uma ponte aqui no Parque Municipal em Belo Horizonte, veio um menino de lá e eu vim de cá. E aí a gente entrou na ponte, eu estava com um amigo, entramos conversando, assim, a ponte tem uma extensãozinha, e eles entraram de lá. Eu vi uma lata, uma latinha amassada, que estava meio que no meio da ponte, assim. Aí eu olhei para o menino, ele olhou para mim, olhando para a latinha, eu fiz assim, ele foi também, a gente, sabe, sem diálogo e tal. Enfim. Mas eu acho que não é à toa, assim. Não é à toa de jeito nenhum, assim, porque se ao mesmo tempo a gente pensa que
se pensar o brincar nesse aspecto cultural, a gente recebe umas informações especiais. Se a gente pensar o brincar como uma pedagogia da humanidade, né? Toda a humanidade escolhe passar por essa experiência para apreender o que é essencial, né? Uma pedagogia das essencialidades, né? Então, todo mundo passa por ali e apreende o que é elementar, como é que eu me intero de mim mesmo, como é que eu tomo ciência do mundo, aprendo a ler o mundo à minha volta e, ao mesmo tempo, interpreto esse mundo e trago para a minha experiência, que é brincando, né? Então, se você pensa o brincar como uma pedagogia, é incrível que essa pedagogia não tenha uma forma de se grafar assim. Como é que eu leio o que está escrito? No corpo. É uma pedagogia que se inscreve no corpo, na célula. Sabe? Você nasce com isso grafado, é preciso brincar. Você experimenta isso tomado por um impulso, assim, que é como quase que um empurrão no sentido da vida. Você vai buscar o brinquedo, né? Então, a universalidade do brincar está na linguagem, no que o brinquedo informa, no que a brincadeira informa. E essa linguagem só é lida quando o corpo exercita o movimento que o brinquedo propõe. É aí que você lê. É por isso que a criança te lê antes, quando você chega, porque ele é mestre nessa leitura, né? Está grafado no corpo essa linguagem, não está escrita em outro lugar, né? Por isso que a gente diz, ó, se você eu quero mostrar, vou tentar mostrar uma imagem para vocês aqui, pode? Vou tentar aqui, vocês me ajudem aí. Se não der, a gente volta aqui na conversa. Deixa eu ver onde que isso vai estar, Jesus. Deixa eu ver. Acho que eu vou ter que ir aqui. Não é isso. Roquinho. Oi? Boa noite. Me chamo Roberta, sou Ei, aqui de Roberta. Niterói. Eu sou de Niterói e trabalho na assistência social de um município aqui chamado Belfor Roxo e trabalho com idosos. Então, eu trabalho com idosos, adolescentes e crianças. E aí, quando o senhor fala que a brincadeira ela é universal, eu vou ser abusada em dizer que ela é também atemporal e intergeracional, porque eu tenho trabalhado com as crianças, idosos e adolescentes e se brincar com todos juntos ao mesmo tempo. Então, eu tenho colocado material ali, e aí eu percebo que aquele idoso ensina a criança, que a criança ensina o idoso, tem essa troca constante, maravilhosa. Então, não preciso dizer para eles a regra de pular elástico, por exemplo. Eu deixo o material ali, o elástico, a corda, ou as 5 Marias, deixo um circuito brincante ali, e percebo como que eles brincam de uma forma natural, né? Criando suas regras, inventando outras regras, mantendo a regra original. E aí aquela senhora que é de Pernambuco fala que a regra é assim, aquele rapaz lá do Rio fala que é assado, aquela senhora do Ceará fala que é de outro jeito, e por aí vai. Então, tem feito um trabalho de brincadeiras, sou muito sua fã, quero dizer isso, e muito do que você fala aí para a gente, né? Eu tenho usado isso muito no brincar. E aquela história que você não tem material, mas o corpo é brincante. Você não precisa ter um material específico, né? Tendo a força de vontade, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Então, se você quer, você pesquisa, você faz leitura, você troca, e o próprio corpo do outro traz para mim o que ele quer. Então, às vezes, como o senhor falou, uma latinha que está ali solta vira uma bola, que vira outra brincadeira, vai ressignificando aquele objeto de uma forma muito linda, né? Desculpa se eu falei demais. Não, por favor, é importante que vocês falem, é muito especial ouvir a história de vocês e depois a gente vai se encontrando e se reconhecendo em outros encontros e a conversa fica mais fluida ainda. Uhum. Né? Quem mais? Roque, eu posso falar uma coisa rapidinho? Por favor, 2. Diana. Não, porque, enfim, queria falar também que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu já tenho um tempo que eu acompanho esse trabalho, mas nunca consigo estar por motivos assim da vida, no tear, coisa aqui no Rio que aconteceram que às vezes eu não consegui participar. E estou muito feliz de estar aqui.
Mas teve uma coisa que você falou que me chamou a atenção, essa questão que a colega também falou, da disponibilidade, da questão da criança ler o corpo, que me veio o quanto isso é sofisticado, né, em termos de tecnologia, porque até quando eu estava lendo Maturana, essa questão da confiança, né, desse espaço de confiança, né, que é dado pelo amor e tudo. E aí me vem que essa capacidade de leitura é um puta tecnologia de proteção, né? E me lembrou muito uma coisa que eu também pesquiso, assim, pesquisando cultura popular um pouco, eu também sou da música e tal, e também gosto muito de passear, né, pelos quilombos, assim, do Brasil, quando eu tenho oportunidade, das comunidades. E sempre me vem essa questão, eu falo assim, gente, como é que essas tecnologias são sofisticadas, né? No sentido de se autoprotegerem e, ao mesmo tempo, de de terem também tecnologias de mutação, mas sempre uma mutação a que é necessária e a que é cuidadosa, sabe? Não sei, sei lá, estou dando um exemplo assim, uma vez eu estava na Unirio, e aí começou a ter um tambor de crioula, que os alunos chamaram mestre e tudo, e aí ficou eu e umas pessoas conversando, o quanto que aquilo era complexo, né? Aquela coisa da universidade, esse diálogo, e ao mesmo tempo o quanto que a coisa se protegia, ou seja, o tambor de crioula não poderia ser dentro da sala de aula, ele tinha que ser no pátio, então já tinha que estar na terra, porque tinha que ter o tambor. Então, uma série de coisas, eu sinto que esse universo da infância, ele traz isso também, né? Essas tecnologias sofisticadas, então se a criança lê que o corpo ali não está presente, ele já se retira também, né? Se protegendo de certa forma, né? Me veio isso quando você falou. Eu acho que é isso aí. O corpo guarda o caminho para o conhecimento, né? É quando o corpo se move, é um sinal maravilhoso, é uma pedagogia que você precisa compreender, é isso que a criança está dizendo, eu acho, de certa forma, para a gente. Você precisa saber as coisas que importam na alma. E para saber as coisas que importam na alma, você precisa trazer essas coisas para dentro. Você precisa remoer essas coisas, você precisa tocar nessas coisas, provar, sentir o cheiro. Então, o corpo precisa se levantar e ir até onde essas coisas essenciais estão. Não basta saber dessas coisas por outro modo. O seu corpo precisa entender as coisas, né? E o seu corpo aprende, sabe. A sua mão aprende, né? Então, você se ergue e vai. É assim que essa pedagogia se constrói, assim, pela intimidade. Você apreende o que é essencial pela intimidade. Você traz para dentro e guarda num lugar tão profundo, né, que aquilo se inscreve, como o próprio brinquedo e a brincadeira, se inscreve na sua célula. Quando você precisa daquilo, aquilo vem. Aquilo é você. Não é que aquilo está guardado mais em você. Já passou o tempo. Aquilo é você. Quando você fala daquilo, você está falando de si mesmo. De tão profundo que é a sua relação com aquilo, que é essencial. E é isso que o brinquedo e a brincadeira propõem, uma pedagogia do conhecimento essencial, né? Para ser guardada num lugar que, daí a pouco, quando você diz dela, você está dizendo de si mesmo, né? E é o corpo, é pelo corpo, não, e o corpo pleno não é um lugar, o conhecimento não é para morar num lugar específico. O conhecimento cabe no corpo inteiro e a criança sabe. Se nós tivéssemos uma pedagogia, imagina essa, nós mesmo, se nós quiséssemos nos inspirar e disséssemos, então tá, mesmo para a construção do conhecimento formal, a gente vai buscar intimidade, a gente vai botar o corpo em movimento para apreender o que a gente entende que é importante que a criança aprenda, mesmo quando não é ela que está te dizendo, é você que está dizendo a ela que é importante saber daquilo. Então, nós vamos estudar geografia? Vamos, levante aí. Vamos pisar sobre o planeta. Vamos saber da geografia do nosso lugar. A escola está sobre um lugar, olha aqui, vai ali, enfim, o que cobre, enfim. Então, acho que é eu acho que as crianças ficam esperando isso da gente. Né? Um dia a gente acordar e falar assim, olha, eu quero ser um professor feliz, eu quero ser um educador feliz, eu quero ser um pai, uma mãe feliz, vou propor conhecer o mundo, levando a conhecer, quando é possível, é claro. Né? Porque quando não é possível, eu penso que o que o salva é o amor. E aí é preciso que a criança seja muito amada para que ela tenha a segurança e a oportunidade de mais tarde né, tocar e conhecer o que não lhe foi permitido num tempo anterior. E quanto mais diverso, olha que maravilha, velho. Já pensou? O corpo fala, então. E aí a gente se dedica e se debruça para compreender essa linguagem. E aí, essa linguagem do corpo humano. Mas
existe um processo de crescimento, um processo como que as árvores se balançam quando o vento sopra, existe um movimento ali, e aí a gente então se distende, sabe? Estende a nossa perspectiva de leitura para além de nosso próprio corpo e olha para outras formas de movimento, que também contam histórias, né? E aí já pensou se a gente vai descobrindo meios e modos de ler e apreender conhecimento por outros caminhos que não sejam esses sistematicamente usados, né, os únicos que a gente usa. Eu acho que é para isso que a gente nasceu, no fundo, sabe? É para ter uma informação, uma capacidade de leitura e entendimento do mundo, das coisas profundas, da vida, dos mistérios, do imponderável, do impalpável, para que tudo isso venha para dentro e a gente seja vasto, vasto, infinitamente vasto, tanto quanto é a mãe que nos criou, né? E que nos emprestou essa sabedoria toda, que é o planeta, né? Então, os meninos e as meninas querem aprender em meio à natureza porque sabem que isso é que responde ao desejo profundo de alcançar aquilo que está prometido, assim, de ser quem ele é, que é ir para a natureza, que é a liberdade, né? Boa noite, mestre Roquinho. É Matheus? Boa noite a todos. É Matheus. Matheus mesmo. Matheus Belo, sou aqui do Rio. E eu cheguei um pouco atrasado, não sei até se você já falou sobre isso, mas eu queria ouvir um pouquinho, porque eu percebo muito em algumas escolas que a gente entende o brincar de uma maneira a ser valorizado apenas nos anos iniciais da infância. Quando a gente chega no chamado ensino fundamental, e eu tenho muitas questões a essa passagem da educação infantil para o ensino fundamental e ao que essa nomenclatura nos demonstra, quando a gente chega no ensino fundamental, parece que uma sistematização maior nos cobra que essas brincadeiras se percam. E quando a gente está brincando, parece que a gente está num ato de resistência. Parece que a gente está lutando contra as amarras que nos colocam corporalmente e mentalmente. Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, mestre Joaquim, de estar presente em um encontro com você pessoalmente, onde a gente só brincou. E a gente aprendeu muito pelo brincar, e a partir daquele encontro eu comecei a dar uma oficina sobre o encantamento na educação, enfim, abriu muitas janelas. E o quanto foi encantador para as pessoas que estavam presentes e para a gente que está aqui hoje. E eu fico pensando que gap é esse, desde a educação infantil para os professores e as pessoas, né, que têm a oportunidade de estar com você mais tarde. Esse período do ensino fundamental, o ensino médio, o período do ensino é muito injusto, porque ele nos contém num invólucro que não permite brincar. E o que a gente faz quanto a isso? O que a gente tem de recursos para lidar com isso? Obrigado, mestre. Ô, Matheus, que bom te ouvir aí, velhinho. Rapaz, a gente não pode ser inocente, a gente não pode ser... Então, a gente tem que fazer uma leitura crítica das estruturas, eu acho, né? A gente não pode desconsiderar a importância das estruturas, nem do nosso papel dentro das estruturas, mas a gente não pode ser inocente em relação a elas, porque senão a gente não tem o mecanismo da transformação. Não é? E o que criança propõe para a gente é uma revolução que quebra o sistema, que quebra um sistema patriarcal, que quebra um sistema opressor, porque o que a criança está propondo é uma pedagogia de construção da sua identidade, de fazer de você a pessoa mais forte que você pode ser. É de você se formar banhado na sua identidade, na identidade do seu povo, uns com os outros. Então, é você forte numa comunidade forte. Antes eu pensava, um dia as pessoas vão sacar que o brincar é um processo de construção de um conhecimento que assenta na gente a compreensão do que é essencial. E um dia todas não vão. As escolas, as estruturas, né, já sabem disso muito antes de mim. Eu é que era inocente. Né? Essa é a análise crítica. Né? Por que você acorda? Então, ainda tudo bem, vai lá para a escola e brinca, mas você está sob a tutela. Né? A liberdade é parcial.
Mas por que você acorda uma criança às 7 horas da manhã para ir para a escola quando ela tem lá 5, 6 anos de idade? Por que você uniformiza uma criança para ir à escola quando ela tem 5, 7 anos de idade? Né? Isso faz parte de um processo de educação. Não é uma educação que está pensando no ser humano, na identidade, no fortalecimento da sua identidade. Pelo contrário, é uma educação que, se você não pensar criticamente, você não entende. Eu acho que é uma educação que nos prepara para o sistema, para ser mais dócil, para sermos mais dóceis, né, com o sistema. Eu vou estar diante de um negócio que eu não quero, que é acordar de manhã, mas alguém te acorda. Daqui a pouco você está acostumado. Você veste uma roupa igual a do seu colega. O que você tem com o outro que te obriga a vestir uma roupa igual? Vai, veste. Você chega lá, passeia por aquele lugar, mas aos poucos aquilo vai sendo tomado, né? Esse estado de brincadeira. Até que você é convidado a estar ou a não estar nesse espaço, que aí te dizem, ó, se você não quer, você sai. Né? E as crianças não podem sair da escola. Porque a gente sabe o que acontece com uma criança que sai da escola, uma criança pobre, que só tem a escola como perspectiva de construção de uma vida digna. Não é? Se a criança sai, cara, me dói o coração ver os meninos e as meninas, às vezes, em processo assim. Eu tenho um vídeo aqui de um menino que ele me ensina as coisas sobre pipa, num dia que eu visitei o abrigo aqui em Belo Horizonte, um abrigo. E eu fui algumas vezes e ele ficava me ensinando coisas sobre pipa. Tem hora que ele fala, agora é só desembolar. Eu estou fazendo um filmezinho que tem ele. E ele pega a pipa assim, faz assim, e joga, e faz assim, e faz assado. E aí faz assim, a pipa está toda desembolada. E aí ele solta a pipa e fala, agora para cima, para o lado. E aí, quando eu volto, que eu vou fazer uma conversa com o pessoal do abrigo, eles falam assim, esse menino está dando muito trabalho na escola, ele não tem a coordenação motora, e ele não cabe. Eu fiquei vendo, olhando e pensando, essas mulheres maravilhosas, educadoras, né, estão fazendo um discurso que é fatal, esse menino vai sair da escola. E aí a gente sabe o que acontece com essa criança que vai sair da escola. Então, a gente não pode cair na estupidez de desconsiderar a importância da escola. Né? Mas a gente precisa pensar que escola é essa e o que ela faz com essa revolução que a criança propõe. Se a gente não pode aprender com isso, e a gente, enquanto educador, diretor de uma escola, diretor de uma secretaria de educação, né? Merendeira, como que a gente usa isso para promover uma revolução, uma pequena ou uma transformação na minha prática pedagógica que, de certa forma, ampare o menino e a menina, não desampare, né? Faça com que ele seja entendido. Como que esse menino que faz esse movimento lindo, com as mãos, desembolando uma pipa, não tem coordenação motora? Ninguém sabe, ninguém conhece aquele menino. Né? Até hoje meu coração dói, porque eu fiquei lá um tempo, nesse abrigo, um dia eu cheguei, ele tinha ido embora, com a família. Né? E eu fiquei, até hoje eu torço na alma para que ele não tenha sido levado para fora da escola, porque eu sei o que isso significa. Né? Então, é isso. Assim, eu acho que a escola, ela, a princípio, é o instrumento mais poderoso de educação para o sistema. Não é educação para a natureza humana, para o fortalecimento da natureza humana, nem nada. Se você tem essa crítica, olha, de forma você consegue ir aos poucos, sabe? Fazendo algo ali que te satisfaça enquanto educador e que compreenda a natureza e acolha a natureza da criança. Né? Então, não sei, falei demais, não sei se fui muito claro, porque eu fiquei um pouco emocionado aqui com esse negócio, porque esse é um ponto assim crucial, muito importante mesmo. Se a gente não prestar atenção, daí a pouco a gente dociliza quem é revolucionário dentro da escola e põe para fora da escola e joga para a margem quem não se adapta. Eu vi centenas de jovens aqui em Belo Horizonte dizendo, a gente na porta da escola e os jovens dizendo, não vou, não me cabe ali. Né? Enfim. Então, acho que é uma questão. Uma última coisa. Diga, Matheus. Achei perfeito isso que você está dizendo também. E outra questão que eu me deparo, que eu acho que vai muito de encontro, e que eu tenho
lutado a minha maneira nas escolas por onde eu passo para quebrar um pouco disso, é uma prática que eu só vejo acontecer no meio da cultura de encantamento, né? No meio da literatura e no meio das brincadeiras, no meio da arte em si, que é a didatização dessa arte, a didatização da brincadeira, a didatização da literatura. Nós, né, educadores, temos que trabalhar com um trabalho completamente intencional, voltado para objetivos claros, e às vezes eu me pego percebendo que a gente quer fazer uma brincadeira não pelo brincar e pelo que aquele brincar vai proporcionar, mas sim pela possibilidade de registro pedagógico, de documentação. Então, você olha para essa brincadeira como mais um alfabeto na escola colado na parede, como mais uma cartilha, e não como uma possibilidade que você tanto nos traz. A criança não se satisfaz com isso, nem a gente na alma, assim, como educador. Né? Porque a gente mesmo quer uma experiência libertadora, transformadora, revolucionária, que nos arranque desse estado de dominar, né? Porque a gente fica ali no exercício de amainar aquele corpo, de docilizar aquele corpo. A gente mesmo já está docilizado quando entra nisso e não está satisfeito consigo mesmo, nem com nada. A gente adoece, né? Os educadores adoecem aos montes,